Olá, olá, Olívias do meu coração, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Miriam Freitas, que é a rainha da farofa. E ela vai explicar um pouquinho como é que essa história começou e como foi que ela encontrou na farofa uma razão para viver. Olá pessoal, então a farofa foi uma oportunidade que apareceu em meio a uma diversidade. Eu me separei há 4 anos atrás e tenho estado dependendo de uma pensão. Tudo que eu tentei fazer não deu certo e do nada, ou de tudo, eu acabei descobrindo que o meu filho, que está dentro do espectro de autismo, gostava muito de farofa. A gente comprou uma farofa artesanal numa feirinha lá em Goiânia e ele comeu assim muito bem, aceitou muito bem. E como ele come muito pouca coisa devido à seletividade alimentar dele, por causa do autismo, é um autismo leve, mas ele tem uma seletividade alta, isso me deixou feliz, porque ele acabava comendo um pouco mais das outras coisas porque tinha farofa. E a gente se mudou aqui para o Rio Grande do Sul há 1 ano atrás e eu trouxe bastante farofa na mala. Muito. Pensa na mala passando assim, ó, no leitor lá, no raio-x. Só farofa. Foi desse jeito. E a farofa foi acabando, apesar de eu ter trazido muito, acabou. Uma amiga veio, eu disse, traz mais farofa para mim. Se tiver que trazer uma mala extra, eu pago, não tem problema. Aí veio uma outra amiga, trouxe mais. E depois o pai dele, que mora fora do Brasil, veio para Goiânia e eu encomendei. Ele traz um pouco de farofa para o Luiz Fernando. Mas na verdade, eu já estava com a intenção de descobrir como é que aquela farofa era feita para não ficar refém dessa compra. Era para abastecer o meu filho, mas também era para eu descobrir como é que ela era feita. Claro. E ele disse, não vou levar farofa nenhuma. Faz você uma farofa para ele. Mal sabia ele que eu já estava com essa intenção. Mas enfim, como a gente tem amigos e amigos valem ouro, um amigo meu comprou, colocou no correio para mim. E daí eu comecei uma pesquisa, contratei uma equipe de engenharia de alimentos para chegar na receita perfeita e para fazer a tabela nutricional. Porque apesar do meu filho ter gostado, além do meu filho ter gostado muito, eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas experimentaram e gostaram muito. E eu percebi que aqui não tinha uma farofa daquele modelo. Gente, não existe uma farofa tão gostosa quanto a farofa da Miriam. Assim, ó, sério, eu amo farofa. Os meus filhos amam farofa. Eu costumo dizer que a Mel é uma cearense, assim, que ela come farofa pura, assim. E ela ama a farofa. Gente, aqui não tem, a gente come, a gente experimenta outras farofas, não tem uma farofa igual a da Miriam. Não existe farofa igual a da Miriam. Obrigada. Não tem, é muito boa, é muito boa. Bem crocante e o diferencial é que eu faço com muito amor, porque eu faço já pensando no consumo do meu filho, então eu faço com amor e eu tento passar isso para as pessoas também. Para todo mundo. Então, foi com esse objetivo, né, de atender o meu filho que eu comecei a fazer e as pessoas começaram a pedir. Então, eu resolvi fazer disso um negócio. E vai ter dica de como comer farofa no final do vídeo. Sim, fica ligado. A gente não come farofa só com carne, churrasco e feijoada, não. Viu, ó, gauchada? Entendam, não é só assim. A gente come até de colher, igual brigadeiro. Ó. Olha! Purinha! Olha! Miriam, me conta um pouquinho da tua história. A tua história é muito interessante. Eu soube um pouquinho dela agora há pouco. Me conta um pouquinho, teus pais, de onde eles vieram, como é que foi o início da tua vida? O meu pai, ele era hippie, daqueles de vender sandalinha de couro mesmo nas feiras. E isso me despertou esses dias para a questão de feira. Eu comecei a fazer feirinha com as farofas e isso me deu um clique assim. Meu pai fazia feira. A minha mãe, ela era uma exímia bordadeira, ela bordava a máquina muitíssimo bem e ela também fazia feirinha.
E isso semana passada, isso me deu um start. Poxa, eu tô voltando às origens, eu tô fazendo o mesmo que eles faziam. Isso me deixou muito emocionada. E eu tava assim, poxa, eu vou fazer farofa quando eu comecei, né? Tá, mas você tem que pagar suas contas, você tem que se livrar dessa pensão, você tem que se livrar dessa escravidão financeira. Sabe que eu tenho conversado com muitas mulheres, né? O grande foco é eu trabalhar numa coisa que me dê possibilidade de cuidar dos meus filhos do jeito que eu quero, que eu sempre sonhei, e que me dê o rendimento que eu preciso para sustentar meu filho sozinha sem depender daquela pensão. Sim. Isso é um movimento assim, que está acontecendo na mulherada, que a mulherada quer ser independente de verdade, quer poder sustentar os filhos. Não que o homem não tenha a obrigação de fazer, mas não é por uma questão de obrigação, é a sensação da mulher de ser autossuficiente. Mesmo que ele não compareça, eu tô segurando aqui, tá tudo certo, tá tudo dominado. Principalmente quando a gente já foi independente durante toda uma vida, né? Porque eu sempre fui muito independente. Só nesse relacionamento que eu acabei me entregando, porque eu acabei saindo para fora do Brasil, tive que parar de trabalhar. Pois é, me conta como é que foi isso? Tu foi pra África? Sim, eu conheci o pai do meu filho pela internet, nesses sites de encontro. Ele é gaúcho, mas mora na África, hoje já tem uns 25, 26 anos que ele mora no Gabão, na África Central. E a gente se conheceu, se falou por um tempo. Ele, na época eu morava no Mato Grosso, eu e minhas andanças. Eu morava no Mato Grosso e ele ficou de me visitar no Mato Grosso. E ele chegou aqui em Porto Alegre, encontrou uma pessoa do passado e simplesmente disse que não ia me ver. E eu já tinha falado para todo mundo que ele ia lá me ver. E todo mundo, você é louca? Você acha que o cara vai sair da África, vir aqui no meio do Mato Grosso para te ver? E eu, claro que vai. E eu fiquei muito puta quando ele disse que não ia. Bloqueei, excluí de tudo. Na época não tinha, nem Orkut não tinha. Isso faz muito tempo. E, enfim, quase 7 anos depois ele apareceu. Me achou no Orkut. Gente, 7 anos não é uma semana, viu? Não são 7 dias, é 7 anos, entendeu? Foi. E aí ele reapareceu. E eu disse, o que será que essa criatura está querendo? O relacionamento dele com a pessoa do passado tinha acabado. E ele disse que queria me ver, que queria realmente me conhecer. E me convidou para ir para a África. E na época eu estava numa inquietação muito louca, com vontade assim, de mudança de vida. Veio a calhar. Veio a calhar. Falei, eu vou. Eu não tinha nenhum passarinho para dar água, digamos assim. Na verdade, eu tinha 2 gatos, que eu tenho até hoje. Mas a vizinha cuidou deles para mim e eu passei 2 meses na África. E aí resolvemos, né? Viver juntos. Eu deixei as minhas coisas. Na época eu morava em Maceió. Outra andança. Eu fui só subindo. E eu trabalhava com fotografia, tinha os meus clientes. Deixei algumas amigas que já trabalhavam comigo para fazer o meu trabalho. Passei 2 meses lá, depois vim, resgatei minhas coisas, fechei meu apartamento, vendi meu carro e fui realmente morar com o pai do meu filho. Depois de quase 2 anos eu engravidei. E... Morou no Gabão? No Gabão. Como é que é morar no Gabão? O Gabão, ele é um país mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul. Foi colonizado pela França, então tem muita influência francesa. O que se fala no Gabão? Francês. Francês. Uhum. E eu passei 5 anos lá. Morei 5 anos lá, foi uma experiência assim fantástica. África é Tu fala África, francês? falo. A única coisa que eu falo em francês é Je m'appelle Paola e acabou. Olha, um merci, talvez. Mas é bom. lindo, né? É lindo, adoro E aí francês. tu passou quanto tempo lá no Gabão mesmo? Fiquei 5 anos no 5 Gabão. anos. Fiquei 5 anos no Gabão e quando eu me separei, eu voltei para Goiânia, porque é onde a minha família, a maioria da minha filho, família daí a gente começa está. a aterrar um pouquinho, né? Isso, eu queria voltar para Maceió, mas eu pensei, fazer o que em Maceió sozinha, sem família, com uma criança. Então, vou Já para tinha o Goiânia. diagnóstico do teu filho nessa Ainda não. época? Não, eu sabia que ele tinha alguma coisa, né? Eu não sabia o que. Manifestava como? Muita Porque a agitação. galera, assim, ó, tem muita gente que daqui a pouco tá na situação que a Miriam tava. Olha, meu filho tem alguma coisa diferente, não sei direito o que é. Então, Miriam, o que tu via nele, assim? Ele era muito agitado, não parava. Quando ele começou a andar, minha paz acabou. Porque ele não parava, não é dentro da normalidade. Dentro da normalidade é normal. Mas ele tinha uma agitação, uma inquietação muito grande. Eu achava que era só uma hiperatividade, né? Mas ele foi crescendo e foi aparecendo alguns
algumas manias, né? O autismo ele é marcado por seletividade alimentar, algumas das características, seletividade alimentar, atraso na fala e estereotipias, que são manias. Então ele foi apresentando isso. Ele começou a falar o francês e aí falava português, porque lá ele ia para a escolinha lá no Gabão e era francês, e de repente ele travou. Ele deixou de falar os dois. A mudança não gerou algum... Tu não pensou na mudança como Eu achava gerador que sim, porque na verdade a gente passou 5 anos lá, mas a gente vinha muito para cá, andava muito. A nossa rotina era muito perambulante, né? A gente vinha muito. Então, eu achava que isso tinha alguma coisa a ver. Mas quando eu vim embora, a professora da escolinha dele falou, procura um especialista, procura um médico, porque alguma coisa tem, né, para se investigar. E eu procurei, ele estava com 2 anos e meio, eu procurei um neuro. Ele disse que estava muito cedo, que ele tinha uma hiperatividade sim, mas que estava muito cedo para diagnosticar outras coisas. Depois de 1 ano eu procurei novamente um médico e aí foi quando a gente teve o diagnóstico. Não só do autismo leve, apresenta também o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Talvez muita gente nunca nem ouviu falar.